Olá, acadêmico! Vamos dar início à aula 2, onde apresentamos brevemente a biografia de Robert Ganet e descrevemos fases de um evento de aprendizagem segundo a sua proposta. Após isso, discutimos as duas primeiras fases, a motivação e o processo de expectativa para a aprendizagem e a apreensão com o processo de percepção seletiva. Robert Mills Ganet foi um psicólogo educacional americano. Ele nasceu em North Andover, Massachusetts, em 1916. Fez mestrado na Universidade de Yale e doutorado em psicologia na Universidade de Brown. Foi diretor de pesquisa de laboratório de formação da área dos Estados Unidos e consultor do Departamento de Defesa americano. A partir de suas pesquisas, ele acreditava que a aprendizagem se efetiva quando o sujeito aprendiz demonstrava mudança de comportamento satisfatório após a oferta de um novo conhecimento. A proposta original de Ganet para um evento de aprendizagem compunha 8 fases acompanhadas de seus respectivos processos. Nessa sequência, nós temos a fase de motivação, com o processo de expectativa, a fase de apreensão, com o processo de atenção para a percepção seletiva, a fase de aquisição, com o processo de codificação e entrada de armazenamento, a fase de retenção, com o processo de armazenamento da memória, a fase de rememoração, com o processo de recuperação, a fase de generalização, com o processo de transferência, a fase de desempenho, com o processo da resposta e a fase de feedback, com o processo de reforço. Vale ressaltar que nessa disciplina manteremos a lógica de construção do evento de aprendizagem, porém atualizaremos alguns termos da proposta, como por exemplo a retenção, que chamaremos de incorporação. Existe uma lógica temporal nessa proposta de Robert Ganet, porém, não necessariamente cada fase precisa ocorrer em separado. Na verdade, elas podem se efetivar após alguns passos, e isso pode variar de estudante para estudante. Por exemplo, a incorporação definitiva de um conhecimento por um estudante pode ocorrer após um desafio proposto por você, para obter um feedback de uma determinada turma. É bom ter em mente que, como mais uma proposta de planejamento, a mesma é elaborada numa relação esperada. Porém, ao se aplicar, se comportará de forma orgânica, apresentando nuances relativas aos estudantes que estão participando da mesma naquele determinado momento. Trataremos então, em especial nesta aula, da questão da motivação. A motivação em geral, no dicionário, é definida como uma série de fatores de natureza afetiva, intelectual ou fisiológica, que atuam no indivíduo determinando-lhe o comportamento. É importante ter em mente que a motivação envolve esses fatores. Como discutimos no livro, motivar não depende só do professor, e sim de muitos fatores ligados aos estudantes. Um exemplo é que estudantes mal alimentados ou não saudáveis não terão propensão a se motivarem em uma aula. Em relação às questões afetivas, os estudantes precisam se identificar com o desafio proposto em aula para que tenham motivação para solucioná-lo. E mais ainda, os estudantes precisam transitar pelo conhecimento inicial de um desafio para que tenham motivação em confrontá-lo. Por isso, para motivar, é preciso elaborar um desafio inicial aos estudantes que crie identidade com os mesmos, seja de domínio contextual dos mesmos e mais, que demonstre a eles não possuírem seus conhecimentos prévios os subsídios necessários para resolver o desafio de maneira satisfatória e que precisarão dos conhecimentos que serão oferecidos por você para resolvê-lo. Para isso ocorrer, recomenda-se investigar a cultura inicial de seus estudantes, tenra e literalmente, conhecer o que pensam e como pensam, para tentar envolver isso na elaboração criativa dos seus desafios. Se essa etapa for bem sucedida, você disparará o processo de expectativa em seus estudantes, ou seja, eles estarão altamente predispostos a aprender. Após isso, inicia-se a fase de apreensão, ou seja, intensifica-se a expectativa dos estudantes, porém agora propõe-se ações e outros desafios suporte de modo a conquistar a atenção dos estudantes, porém numa perspectiva de percepção seletiva, em que os mesmos possam efetivamente visualizar um caminho para que construa junto a você, professor ou professora, a solução do desafio. Como desafio geral, aqui na disciplina de Prática de Ensino de Computação 5, lançamos um questionamento que está relacionado ao ato do consumo da tecnologia
E, em especial, é claro, o consumo de tecnologias computacionais. O questionamento é: que critérios você utiliza para comprar um computador, smartphone, notebook ou tablet? Esse desafio visa criar inicialmente motivação em dialogar em torno da escolha de uma tecnologia pessoal como um computador. Note que a questão busca a relação de afetividade, buscando a relação de necessidade versus desejo dos estudantes, não utiliza termos técnicos para que os estudantes possam transitar intelectualmente pelo diálogo e, claro, consideramos que todos os estudantes estejam aptos fisiologicamente para desenvolver a motivação. Portanto, para relembrar, sugerimos que você, professor ou professora, em especial no seu potencial criativo, crie um desafio inicial pensando em desenvolver motivação e expectativa em seus estudantes. E após o diálogo inicial, lance desafios menores que estejam ligados ao primeiro, de modo a ativar uma percepção seletiva nos estudantes e a busca por uma solução satisfatória ao desafio compartilhado, tá? Pois necessitará de conhecimento computacional estruturado, oferecido por você, professor, para essa construção. Com isso, encerramos a aula 2 e abrimos caminho para a próxima aula, onde, com o exemplo da discussão em torno do hardware básico do computador, demonstraremos como trabalhar em torno das fases de aquisição, incorporação e rememoração da proposta do Robert Ganet.